Quero te convidar a abrir a palavra de Deus. O profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós estamos, irmãos, nas manhãs de domingo, no sermão matutino que transmitimos aqui do templo, desenvolvendo uma série que eu tenho chamado de série de encorajamento, sermões de encorajamento, confiança em Deus. Afinal, entendemos que em dias de calamidade, em dias maus, de crise, nós precisamos renovar a cada dia a nossa confiança em Deus. Sabendo que existe um Pai no céu que vela por nós, que é o nosso pastor, que nada nos faltará, Ele cuida de nós desde a nossa entrada até a saída, diz o salmista. Ele nos conheceu a substância ainda informe, e no seu livro foram registrados os nossos dias. É diante deste Deus, então, que nós devemos renovar as nossas forças, a nossa esperança, a nossa confiança. Portanto, a série que estamos desenvolvendo é uma série de encorajamento na palavra de Deus. E eu quero te convidar, então, a acompanhar a leitura do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Apenas 4 versículos, nós vamos nos concentrar no início aí da profecia deste capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Mais uma palavra de oração nós vamos ter. Deus bendito, a tua palavra aberta diante de nós. Fale ao nosso coração, abra os nossos olhos espirituais, para que ao final desta meditação sejamos edificados, consolados e tenhamos a nossa esperança avivada no Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que fazer em momentos em que a desesperança se instala? Vivemos uma crise grandiosa, não é? E a desesperança se instala facilmente em momentos de calamidade, em momentos de crise. Nesta crise mundial que estamos enfrentando, que estamos vivendo, existem pessoas que estão sofrendo e que haverão de sofrer ainda mais. Não podemos negar essa realidade que está estampada diante de nossos olhos. A crise leva à instalação de um clima de incertezas, dúvidas, apreensões, depressões, ansiedades, insegurança quanto ao futuro, insegurança política, financeira, sanitária, crise institucional, nós estamos vendo a cada semana. Em momentos assim, irmãos, é urgente resgatarmos nossa visão de Deus, que na teologia nós chamamos de Visio Dei, é a visão beatífica, visão que os eleitos têm de Deus, aquela visão de como filhos de Deus temos do nosso Deus. Afinal, qual é o Deus que servimos? Qual é o tamanho do nosso Deus? Esta visão de Deus diz respeito ao conhecimento do Senhor, embora limitado nesta vida, mas que nos permite, sim, a nós descansar no seu poder,
no seu cuidado, tendo a certeza de que o Senhor nos fez, o Senhor nos preserva, o Senhor cuida de nós. Afinal, onde reside a nossa esperança? No homem? No conhecimento científico? Todos nós sabemos, irmãos, da importância da ciência, do conhecimento científico que é dado por Deus. Ainda mais nestes dias de busca de uma solução para este problema sanitário. Porém, este conhecimento científico não pode ser colocado, como muitas vezes tem sido, como uma verdade absoluta, a qual tudo mais deve ser subordinado. Verdade absoluta, só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é verdade absoluta. E ela nos convida, em momentos assim, a colocarmos os nossos olhos em Deus, assim como fez o rei Josafá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Em momentos de iminente perigo, quando o inimigo avançava, Josafá então afirmou: Senhor, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estarão postos em Ti. O cristão confia em Deus, coloca os seus olhos em Deus, sabendo que somente dele pode vir o socorro em momentos de calamidade. Ao colocar os nossos olhos em Deus, irmãos, deixamos então a inquietação e passamos à oração. Nos apegamos ao Senhor, nos apegamos à bendita esperança. Afinal, diz a palavra que é maldito o homem que confia no homem, mas é bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17. O cenário atual nos convida a rever a nossa visão de Deus. Eu quero te convidar nesta manhã a meditar sobre esse assunto tão importante. O capítulo 6 de Isaías, nosso texto, está inserido num contexto de desesperança. Afinal, um querido rei chamado Uzias havia morrido. E isso causou no povo uma grande tristeza, uma desesperança. Deus, então, concede ao profeta Isaías, neste capítulo 6, visões para aprofundar o seu conhecimento de Deus e, posteriormente, o conhecimento dele mesmo, do profeta e também do povo. O reino de Judá estava de luto. A crise havia chegado e o futuro parecia sombrio, incerto. Foi nesse cenário cinzento de incertezas, de crise política, econômica, moral, social e espiritual, que Deus então concede a Isaías uma visão da sua majestade. Isaías precisava de uma experiência como esta para poder desempenhar a sua ação profética, exercer sua função profética em uma escala mais intensificada. Quando nós recorremos à palavra de Deus, irmãos, vemos que os grandes servos de Deus do passado precisaram ter uma visão do Senhor para então compreender a dimensão do seu chamado e desempenhar a sua função. Foi assim com Moisés na sarça ardente, Êxodo 3. Foi assim com Paulo no caminho de Damasco, Atos 9, quando Cristo ressurreto apareceu para o então Saulo e assim o converteu e fez dele um grande instrumento do Senhor para retirar o evangelho da região da Palestina e levar ao mundo conhecido de então. Foi assim com João na ilha chamada Patmos, Apocalipse capítulo 1. E foi assim com Isaías neste capítulo 6. Portanto, este capítulo descreve a visão que Isaías teve. Porém, antes de falarmos da visão, eu quero te convidar a observar o contexto que aconteceu esta visão. Vamos ao texto, vamos analisar o texto. No ano da morte
do rei Uzias. Por que o texto começa com esta citação? Uzias, irmãos, se tornou rei de Judá quando tinha apenas 16 anos. Reinou 52 anos em Jerusalém. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, ali nós temos o relato do reinado de Uzias. Diz a Bíblia que enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Está lá no versículo 5 de 2 Crônicas 26. Uzias foi um exemplo de liderança, um rei querido, admirado pelo povo, além de ser um homem muito inteligente, estrategista, um guerreiro. O povo sentia segurança com o reinado de Uzias. A nação prosperava e Deus se agradava do comando de Uzias como rei. Porém, irmãos, a Bíblia diz que Uzias, ao se tornar poderoso, cedeu o seu coração ao orgulho. Eis a queda de qualquer ser humano, o orgulho tomar conta da sua vida. A soberba invadiu o coração de Uzias. Versículo 16 de 2 Crônicas 26, a Bíblia diz assim: havendo já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias, irmãos, cometeu uma transgressão contra o Senhor. Ele entrou no templo para queimar incenso no altar, função essa que era do sacerdote e não de um rei. Uzias errou quando quis ocupar um lugar que não lhe pertencia. Preste atenção nesta lição. Deus nos chama, no contexto da igreja, para desempenhar funções. Nós precisamos respeitar as funções uns dos outros. Uzias tentou usurpar um direito em um lugar que não era dele, embora fosse ele o rei. Uzias errou quando quis ocupar um lugar que não lhe pertencia. Ao ser repreendido pelo sacerdote Azarias, acompanhado de 80 sacerdotes, homens firmes, diz a palavra de Deus, Uzias se irou. Afinal, ele era o rei. Naquele momento, cheio de orgulho, ele achava que podia todas as coisas. Uzias se irou, e então, como um castigo do Senhor, diz a palavra em 2 Crônicas 26, 19, que no mesmo momento daquela sua ira, lhe saiu na testa uma lepra. O rei ficou leproso até o dia de sua morte. Foi viver em uma casa separada e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Porém, não obstante a esse erro, Uzias foi um bom rei, exceto esse triste episódio que o afastou do reinado. Portanto, quando o texto começa, no ano da morte do rei Uzias, a palavra está nos ensinando que aquele ano foi um ano de luto, foi um ano de tristeza. Foi exatamente nesse ano de tristeza, de luto, no momento de um vazio existencial, de uma tristeza instalada, de uma falta de perspectiva quanto ao futuro, que Isaías teve, então, uma visão da majestade de Deus. Eis o tema de nossa meditação desta manhã. Uma visão da majestade de Deus. Qual tem sido a sua visão da majestade de Deus? Qual tem sido a nossa visão da majestade de Deus? Cantamos aquele cântico que diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és um Deus tremendo. Cantamos isso. Mas será que interiormente
Temos esta consciência de que o Deus a quem servimos é soberano, é majestoso, reina, governa, tem todas as coisas em suas mãos. Isaías estava quebrantado e Deus se revelou a ele para lhe mostrar que o rei da terra, preste atenção, o rei da terra, Uzias, estava morto, mas o rei celestial, o Senhor, Yahvé, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, jamais morre e ele governa com majestade todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Os versos de 1 a 4, nosso texto de meditação desta manhã, descreve então esta visão maravilhosa da majestade de Deus. No ano da morte do rei Uzias, diz Isaías, eu vi. Veja o testemunho do profeta, eu vi. Você viu o que, Isaías? Então ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Isaías relata, irmãos, que em sua visão ele viu alguém governando, e este alguém é o Senhor, Criador do céu e da terra, sentado no seu trono de justiça, governando todas as coisas. Aqui, neste versículo 1, o hebraico traz Adonai, traduzido por Senhor. Isso significa soberano, Senhor soberano, alto e sublime trono, apontam para a excelsa magnitude de Deus, um sinal de superioridade, supremacia. O rei da terra estava morto, mas o rei do céu, vivo, governando, controlando todas as coisas. Somente ele muda o tempo, somente ele muda as estações, somente ele remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Quem afirmou isso foi Daniel, no capítulo 2, verso 20. Por isso Daniel afirmou, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ah, irmãos, como precisamos ter esta visão também que Isaías teve, da majestade de Deus, do governo de Deus, do controle do Senhor, a contemplação da grandeza de Deus é o melhor antídoto contra o temor, contra a incerteza, contra a insegurança. O nosso Deus é o Deus que reina com poder absoluto. Veja que o texto diz assim, acompanhe comigo, as abas de suas vestes enchiam o templo. Onde Isaías estava quando teve essa visão? Muitos dizem, Isaías estava no templo, ele foi ao templo, mas o texto não nos permite concluir assim. O texto diz, eu vi, a partir daí, o que segue é a descrição da visão de Isaías. Não sabemos onde Isaías estava. Poderia estar no templo? Poderia. Mas poderia estar no deserto? Também, poderia. A visão dele foi a visão do templo celestial, e não o templo de Jerusalém ou outro qualquer. Templo aqui não é o templo terreno, mas é o templo celestial. Isaías teve então uma teofania, que nós chamamos na teologia, uma manifestação visível da glória do Senhor. Por isso ele diz, eu vi o Senhor. Na verdade, irmãos, quando Isaías diz, eu vi o Senhor, devemos entender que ninguém jamais viu a Deus em sua magnitude. Êxodo, capítulo 33, verso 11, a Bíblia diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face. Mas agora preste atenção
no verso 20 de Êxodo 33. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Como entender? A palavra, o mesmo capítulo 33 diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Mas o mesmo capítulo diz que ninguém poderá ver a face do Senhor e viver. Preste atenção. Deus é Espírito, Deus é Santo. A visão é de acordo com a capacidade humana de compreender. Embora, para Moisés, no caso do Êxodo aqui, ele estava falando com o Senhor face a face, mas era de acordo com a capacidade de entendimento de Moisés, porque ninguém consegue contemplar a face do Senhor por causa da sua santidade. Assim foi com Isaías também. Quando Isaías diz: eu vi o Senhor, é uma dimensão da sua capacidade de discernimento. A visão é de acordo com a capacidade humana de compreender. Mas Isaías diz assim no verso 2, voltemos ao texto: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Serafins, criaturas angelicais, uma classe especial de anjos, assim como são os querubins, assistentes angelicais do trono de Deus. A etimologia dessa palavra serafins aponta para abrasadores, seres abrasadores. Quantos eram? Isaías diz assim: serafins estavam por cima dele. Quantos eram? O texto não fala, mas o profeta Daniel, lá no capítulo 7, versículo 10, ele fala de milhares e milhares que ele teve também e viu naquela sua visão. Diz o texto que cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, não podia contemplar o brilho da glória de Deus, sinal de reverência, com 2 cobria os seus pés, certamente uma indicação de modéstia, de humildade, com 2 voavam, uma demonstração de prontidão para o serviço, deslocamento para servir o Senhor. O que os seres angelicais faziam? Olha o versículo 3 do nosso texto. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles glorificavam o Senhor, glorificavam o Todo-Poderoso, eles declaravam que Deus é santo, 3 vezes santo. Mas o que isso significa? Cantamos, não é mesmo? Santo, 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 Deus onipotente. O que isso significa? Alguns interpretam, irmãos, que é uma referência à Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Muitos pais da igreja usaram até mesmo este verso para provar a Trindade. Embora não tenhamos nenhuma dúvida de que a referência é ao Deus Trino, pois é impossível falar de Deus sem falar do Filho, sem falar do Espírito. Devemos também observar que uma vez que no hebraico não existe superlativo, não há como falar Santíssimo. O superlativo é justificado pela repetição. Então, quando o texto hebraico diz Santo, 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 a ideia é: Ele é muito santo, Ele é santíssimo. Esta é a grande revelação do caráter de Deus, a sua santidade. A ideia básica é separação, ou seja, Deus está separado da sua criação porque Ele é santo. Tal aspecto do caráter de Deus o coloca acima da criação, Ele é o totalmente outro. Mas preste atenção, eis um mistério extraordinário. Ao mesmo tempo que Ele é totalmente outro, um Deus santo, separado, que habita no alto e sublime trono, Ele interage conosco, Ele se importa conosco.
Que bênção e que mistério saber que aquele que se assenta no alto e sublime trono, que tem as rédeas de todas as coisas, interage com o pecador. O salmista Asaf, no Salmo 77, versículo 13, assim afirmou. Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O nosso Deus é santo, irmãos. 3 vezes santo. Santíssimo. Porém, se interage conosco. Diz o texto de Isaías: toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos, serafins, estão proclamando a glória de Deus. Veja a expressão: toda a terra está cheia da sua glória. Isaías pôde, então, na sua visão, perceber, ter um vislumbre de demonstração da glória de Deus por toda a terra. Lembremos aqui de Davi no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. O decurso dos dias revela a glória de Deus. Ao amanhecer hoje, a glória de Deus foi estampada. É a revelação geral. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não somente presenteou o mundo com a revelação geral, mas também com a revelação especial, que é a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Será que conseguimos, irmãos, no dia a dia, vislumbrar a glória de Deus? O fato de você estar vivo, conversando, andando, se deslocando, você reconhece que isso é um favor, é uma graça de Deus? Isaías pôde vislumbrar esta glória do Todo-Poderoso, e então chegamos ao versículo 4, o versículo final. As bases do limiar se moveram e a casa se encheu de fumaça. Temos aqui, irmãos, nesta visão de Isaías, que Isaías teve da glória de Deus, outro sinal da presença de Deus. Preste atenção. No Monte Sinai, a presença de Deus fez o monte fumegar. Êxodo 19. Êxodo 19, 17, a Bíblia diz assim: e Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Que visão, irmãos! Visão parecida João teve no Apocalipse, do santuário de Deus, em Apocalipse 15, verso 8. Eu vou ler. Apocalipse 15, verso 8. Diz João: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória e do seu poder. A fumaça e o fogo aparecem para evidenciar o esplendor da glória de Deus. O Senhor é fogo consumidor, não é? A visão de Deus é esplendorosa. Isaías viu que o Senhor é santo, é cheio de majestade, de poder, mas Ele é também fogo consumidor. Em dias tão turbulentos, irmãos, como estes que estamos vivendo, precisamos mais do que nunca resgatar a visão que temos de Deus. O Deus a quem servimos, o Deus a quem endereçamos as nossas orações, as nossas preces, é o mesmo Deus de Isaías? O nosso Deus é o Deus dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. É o Deus dos profetas, é o Deus de Isaías, é o Deus de Moisés, é o Deus de Paulo, é o Deus de João, é o Deus dos antigos, é
o nosso Deus. O restante do capítulo 6, nós vamos parar aqui no versículo 4, mas o restante do capítulo mostra que após ter uma visão de Deus, o profeta teve uma visão dele mesmo. Ai de mim, estou perdido. Uma visão do povo pecador, para em seguida ter uma visão da sua missão. Mas eu quero me concentrar nesta primeira parte apenas. Tal visão é o que chamamos, na expressão latina, de summum bonum, o sumo bem. A luz pela qual a verdade é recebida e a fonte da qual as bênçãos são absorvidas. O grande teólogo Agostinho ensinou que a visão de Deus possui uma capacidade única de satisfazer o desejo humano, ultrapassando absolutamente a capacidade de todo ser ou de toda coisa boa criada. A visão de Deus é o sumo bem da nossa vida. A nossa vida é administrada aqui na terra pela visão que temos de Deus. A visão de Deus é tudo. Se em nossa teologia faltar uma compreensão da visão de Deus, todos os nossos atos serão comprometidos e estarão comprometidos. Tudo começa com a visão de Deus. Em tempos de crise, nada é mais necessário do que resgatar uma visão de Deus. Para Isaías cumprir a sua missão, ele precisou primeiramente ter uma visão de Deus. O homem que não tem uma visão de Deus correta é como um cego que caminha sem direção. Ele não sabe o que Deus quer da sua vida, caminha sem direção e sem discernimento, mas quando ele tem uma visão de Deus, tudo muda. Eu quero concluir esta mensagem desta manhã te fazendo algumas perguntas para a sua reflexão pessoal. Como ter uma visão de Deus em nossos dias? Devemos esperar Deus nos conceder uma visão, como foi com Isaías, com Moisés na sarça ardente, com Paulo no caminho de Damasco, com João na visão na ilha de Patmos. Como o Senhor nos dá visões hoje? Preste atenção. Deus nos concede visão da sua glória, da sua majestade, através do seu Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso entendimento para enxergar na sua palavra a visão correta de Deus. Ele nos deu a palavra, e esta palavra bendita nos mostra quem é Deus, como está nos mostrando nesta manhã ao meditar em Isaías 6. Nela, na palavra, nós temos a visão de Deus, nela nós temos a visão de nós mesmos, a visão do povo, a visão da sociedade, a visão da nossa missão, a visão de nossa bem-aventurança eterna com o Senhor para sempre. A visão de Cristo. Através do estudo comprometido da palavra, Deus se revela por meio de sua palavra. Eis o meio ordinário de Deus para falar ao coração do povo a palavra bendita. A visão correta de Deus nos leva ao conhecimento de seu Filho Jesus. Jesus é a manifestação permanente de Deus ao seu povo, o Deus Emanuel que veio para nos resgatar. Durante a sua humilhação, nos dias de sua encarnação, os discípulos manifestaram a Jesus o desejo de ter uma visão de Deus. Eles estavam ali com o Deus encarnado, mas não conseguiam identificá-lo. Em João 14, 8, Filipe perguntou assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ou seja, queremos ver Deus, mostra-nos o Pai. Jesus então respondeu, Filipe, de forma carinhosa, né? Filipe, há tanto tempo estou convosco,
e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Irmãos, muitos ainda em nossos dias estão esperando uma visão espetacular, miraculosa. Deus aparecer para ele através de uma visão extraordinária. Jesus então repreende ali os seus discípulos, em especial a Filipe, dizendo: eu estou convosco. Quem me vê a mim, vê o Pai. E você ainda vem me perguntar: mostra-nos o Pai. A visão de Deus nos leva a Cristo, nos leva ao Espírito, enfim, nos leva ao conhecimento da Trindade. João, em suas cartas, nos fala desta relação maravilhosa. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito. A visio Dei, a visão de Deus, não será alguma coisa vista com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Vemos Deus na pessoa de Jesus. Deus pode ser conhecido definitivamente e pessoalmente na pessoa de Jesus. Disse Jesus: estou convosco todos os dias. Se eu cuido dos pássaros, não cuidarei de vocês? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Como será o futuro? O segundo semestre? O próximo ano? Como será a economia? Como estará a economia do país? O emprego? Terei, não terei? O que vai acontecer com o nosso país? Quantas inquietações, irmãos! E Jesus chega e diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Pedro precisou aprender a confiar no cuidado de Deus em meio às tempestades. Então, em sua primeira carta, destinada aos forasteiros da dispersão, aos irmãos que sofriam espólio de bens, desterrados, ele então teve condições de aconselhar aqueles irmãos forasteiros, afirmando: lancem sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A primeira vez que o verbo cuidar aparece no Novo Testamento é num contexto da passagem de um mar revolto. E é no meio desse mar enfurecido que os discípulos, então desesperados, acordam Jesus, que dormia na popa do barco, dizendo: mestre, não te importas? Literalmente poderia ser: não tendes cuidado de que vamos morrer? Marcos 4. Essa é a pergunta que muitos fazem ao serem acometidos por súbitas tragédias, calamidades. Senhor, não te importas que pereçamos? O cuidado de Jesus não se mede apenas pelo livramento dos problemas, preste atenção, mas se experimenta em meio às adversidades da vida. O Senhor não nos livra das aflições, nós passamos pelas aflições. O Senhor nos arranca e nos tira do meio das aflições. Foi isso que Davi disse no Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo. As aflições existem, os justos, aqueles justificados por Cristo, enfrentam as aflições. Mas aí Davi diz assim: mas o Senhor de todas o livra. Daniel e seus amigos, eles foram para a fornalha. O Senhor não os livrou da fornalha, o Senhor os arrancou do meio da fornalha. Pense nisso, confie nessa verdade. O grande teólogo Agostinho, cito ele mais uma vez, assim afirmou: o Deus bom e onipotente é aquele que cuida de cada um de nós, como se não tivesseis outros para cuidar, zelando de todos como de cada um. O nosso Deus é aquele que cuida do seu povo, da sua igreja, mas cuida individualmente de cada um de nós. O cuidado de Deus é individual, mas também coletivo. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja. Deus nunca
vai abandonar a quem prometeu cuidar. Guarde essa verdade, eu vou repetir para ênfase. Deus nunca vai abandonar a quem ele prometeu cuidar. Davi reconheceu esse cuidado no Salmo 27, versículo 10, quando afirmou: se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor vai me acolher. Isaías aprendeu a lição de que os reis morrem. Uzias morreu. Cuidado para você não ficar colocando expectativas exacerbadas em homem. Os reis morrem. Uzias morreu. Mas o Rei Celestial, jamais. Ele continua sentado num alto e sublime trono, interagindo conosco. Ele veio nos visitar por meio do seu Filho Jesus, que se encarnou e morreu por nós, e ressuscitou para a nossa vida eterna. Deus está no trono, Ele governa, nada acontece sem um propósito, sem um bem espiritual. Por isso Paulo afirmou: sabemos que todas as coisas cooperam para um bem teleológico, escatológico, o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos, à semelhança de Isaías, dizer, preste atenção, no ano de 2020, em meio a uma terrível crise mundial, a uma pandemia grandiosa, por meio da iluminação do Espírito, eu vi, por meio da palavra, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Percebi e entendi que o Senhor é majestoso, Ele governa, Ele reina, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, consagrei a minha vida a Ele e descansei em seus paternais cuidados. Descanse em Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele haverá de erradicar este mal no tempo dele. O sábio no Eclesiastes afirmou: existe tempo de abraçar e existe tempo de deixar de abraçar. Estamos vivendo este tempo de deixar de abraçar, mas o livramento virá do Senhor. Creia nele, espere nele, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos orar. Deus bendito, te louvamos e te agradecemos por esta palavra tão poderosa que fala ao nosso coração nesta manhã de domingo de maneira especial. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão nos acompanhando, as famílias reunidas. Abençoe aquele que individualmente está também ouvindo esta mensagem, vendo, assistindo esta mensagem. Ó Deus, que sejamos renovados espiritualmente nesta manhã de domingo. Desvenda os nossos olhos para que tenhamos uma visão do Senhor, como Isaías teve, uma visão da majestade do Senhor. Tu reinas, tu governas sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, como isso acalenta o nosso coração nestes dias maus. Ao saber que temos um Deus no céu que vela por nós e que promete, por meio da sua palavra, a cuidar de nós, pois tu cuidas dos pássaros do lírio do campo. O Senhor é quem cuida dos seus filhos. O Senhor não vai abandonar aqueles que o Senhor prometeu cuidar. Descansados nesta palavra poderosa, ó Deus, desempenhamos a nossa jornada com os nossos olhos levantados além dos montes, para além dos montes, contemplamos a tua majestade e a tua glória. Aplica esta palavra no nosso coração, na nossa mente, e que possamos, ó Deus, confiar cada vez mais no Senhor e ter uma visão da majestade do Senhor. No nome de Jesus. Amém.